chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora de segurança digital. Eu estou com o Lucas Galvão, que é CEO da Open Cyber Security. Lucas, boa noite. Muito boa noite, muito prazer a todos. Bom, vamos começar falando daquela pane que nós tivemos na semana passada, a CrowdStrike. O CEO, representantes da empresa foram convocados, inclusive nos Estados Unidos, pelo Comitê de Segurança para dar explicações. Eles não têm muitas explicações a dar. Foi uma falha de sistema. Em princípio, eles devem proteger os sistemas de ataques hackers, só que na atualização deu errado. Isso mostrou uma fragilidade dos sistemas de modo geral, não é? Totalmente. E, na verdade, delatou o que nós temos hoje, né? Processos que devem ser muito bem direcionados, né? Antes de saírem feitas essas atualizações, é muito importante que se verifique o que está sendo instalado, né, nesses servidores. Indústrias críticas utilizam esses serviços e que cidadãos dependem desses serviços, é muito importante avaliar o que está sendo colocado, porque senão do dia para a noite você tem um sistema fora do ar. Agora, por que uma concentração tão grande nessa empresa como proteção? Não é? Ela atingiu, um dos grandes problemas foi a Microsoft, não é? Aí pegou o sistema Windows, foi aquilo que deu a tela azul, não é? Mas pegou a aviação, a empresa, órgãos públicos, serviços de emergência, bancos, a área de saúde. Então, foram vários setores estratégicos de vários países. O Brasil até sentiu pouco, se a gente compara com o que aconteceu, por exemplo, na Europa. Então, por que tem essa centralização toda, essa interligação? Essa conexão toda é porque o mundo todo hoje utiliza o Windows. Então, em sistemas de empresas, roda-se o tal do servidor, né? Quando uma atualização é colocada e ela é automática, isto vai para toda a rede. Então, se não se tem um controle, né, desta liberação, se essa falha não foi prevista, isso impacta todo mundo. Então, a Microsoft hoje domina grande parte do mercado, mas demais outros sistemas operacionais, como o próprio Linux, né, e sistemas Red Hat, não sofreram interferência. Então a gente percebe aí também uma polarização no mercado de tecnologia e uma dominância muito forte desses sistemas a ser questionado. Agora, não tem como esses setores, como empresas maiores ou mesmo menores ou individualmente, se proteger contra esse tipo de pane. Falhou quem coordena todo o sistema de proteção, foi isso? Exato. Vamos dizer assim, a próxima grande campanha seria prepare-se para o próximo apagão, né? Na verdade, assim, uma boa estratégia de governança dessas empresas vão considerar o quê? Avaliar requisito desses sistemas antes de serem feitas tais atualizações, entender a fundo o que está sendo modificado, quais são os impactos, né, e riscos que aquela atualização poderá colocar, né, ali os cidadãos. E veja, como você mesmo falou, nós temos indústria de aviação, nós temos segmento da saúde, né? A fintechs, nós tivemos diversos bancos, né, por exemplo, no Brasil, que paralisaram. E aí imagina só. Corretoras do exterior que não tiveram operações por causa disso. Totalmente. Então, práticas de governança e o cuidado, né, o ler as letras miúdas podem fazer a diferença num momento como esse. Porque também teve empresas que não foram afetadas usando o mesmo sistema. Por quê? Porque controlam corretamente os seus patches e atualizações. Mas você está conectado, por exemplo, a Microsoft e o Windows. Você teria como se proteger, no caso de pane, desse sistema? Você tem um sistema alternativo? É possível e é importante colocar os planos de contingência. Então, se prepara, né, um sistema lateral que, no momento de falha exato desse sistema principal, ele é acionado. Então, há sim alternativas. O que também vai se discutir é como se implementar isto. Infelizmente, as empresas acabam optando por redução de custos e acabam deixando a segurança do lado de lá. E aí, numa situação como essa, não tem para onde recorrer, né? Então, principalmente, acionar esses planos de contingência e contar sim com outros tipos de sistemas, softwares livres, para fazer a continuidade das operações. Agora, na verdade, tem um risco também de ataque hacker, né? E hoje nós tivemos, por exemplo, o Ministério da Gestão, com o sistema de prestação de contas do governo, eles estão tratando como um incidente cibernético, mas há a suspeita de que possa ter tido alguma ação
de hacker, tanto que a Polícia Federal foi acionada. Isso já aconteceu com vários órgãos públicos aqui no Brasil e pelo mundo. Sistemas que você imagina que estejam totalmente protegidos. Nesse caso, qual é a proteção que a empresa deve buscar? Seria esses sistemas como o que falhou a semana passada? Não poderíamos recomendar esse tipo de solução, né? Principalmente para o governo, a importância é de se avaliar soluções onde se tenha um domínio dela. Porque se ela pode fazer o que quiser no meu sistema, eu estou na mão a qualquer momento. Aos sistemas que vieram aí a falhar tal, e foi reportado como incidente de segurança cibernética, há sim suspeitas de invasão hacker, mas entra-se a Polícia Federal muito bem preparada com os seus protocolos, né? E deve-se o quê? Agora constatar os fatos, identificar, né, indícios, procurar as evidências e de fato posicionar corretamente a população, porque no final das contas esse sistema também se integra ao GovBR, que está na mão de todos os brasileiros. Então, é muito importante também cobrar e acompanhar as iniciativas do governo. Eles falaram que não houve qualquer problema com o GovBR, foi em paralelo, né, não pegou esse sistema, mas nós temos vazamentos constantes, por exemplo, de dados de empresas financeiras, de outras empresas que têm aí milhares e milhares de dados de pessoas físicas e empresas, né? O tempo todo. E para isso, né, o remédio é fazer a boa lição de casa. Né, para as empresas colocarem metas, treinarem também os colaboradores, porque um colaborador bem treinado, ele vai chegar em casa e ele vai aplicar também aquilo que ele aprendeu, vai compartilhar com a família, ele vai trazer aquilo como contexto, proteção diária ali para as informações dele, né? A empresa, ela vai ter que buscar nos canais onde ela possivelmente está exposta, colocar aplicações e estratégias de segurança para se blindar desses riscos. E nós, como cidadãos, podemos fazer também várias proteções dentro do nosso celularzinho, por exemplo. Exatamente. Tomar muito cuidado, inclusive, com sites que você acessa, compras que são feitas, a transmissão de dados, porque às vezes a coisa é muito simples. Você faz uma compra e você coloca todos os seus dados lá, dado do cartão de crédito, CPF, endereço, tudo mais, todos os seus dados pessoais, não é? E isso te deixa vulnerável dependendo da condição de proteção da empresa. Eu vou dizer assim, toda vez que você está diante de um cadastro, é muito importante ler ali os termos e condições, né? E assim, políticas de privacidade, ou seja, o que está sendo feito com os meus dados a partir do momento que eu envio aquela informação ali para um portal de compra, para um link de cadastro e para uma suposta promoção. Por que eu falo suposta promoção? Porque chega o SMS, chega um link de WhatsApp, a gente acredita, a gente clica, e aí é uma página idêntica ao do seu banco, ao do aplicativo seu preferido. Você coloca lá as suas informações e você obtém ali, você tem um golpe, de repente a sua conta até zerada. Agora, Lucas, nós estamos terminando rapidamente para falar. As empresas, de modo geral, e empresas financeiras estão exigindo muito que as pessoas baixem aplicativos, que tenham acesso só dessa forma, o governo, inclusive, com documentos importantes. Isso não aumenta a vulnerabilidade na medida em que nem todas as pessoas sabem lidar com isso? Isso aumenta, sem dúvida nenhuma, e também traz a responsabilidade para as empresas, as fintechs, né? E agora as corretoras de câmbio também têm uma maior liberdade de fazer esse processo. Então, elas têm a responsabilidade de, ao disponibilizar um aplicativo, ao disponibilizar ali um chamado, orientar corretamente quanto às questões de segurança e deixar o aplicativo muito bem protegido. Então, é importante essa responsabilização de ambas as partes. No final das contas, a gente também está aí embaixo da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é um dever de todos. Ela tem que funcionar. E só para registrar aquele excesso de ligações que a gente recebe, desconhecidas, e é propaganda e é fraude, é por conta exatamente da divulgação de dados pessoais, né? Divulgação indevida, e o tempo todo o nosso telefone não para de tocar, né? Exatamente. Mas para isso você sabe que tem um aplicativozinho que você pode baixar, né, que chama-se Truecaller, e aí você baixa ele no telefone, e aí, no momento que você receber uma ligação que seja suspeita, ele vai te avisar ali também com antecedência. Então, isso também contribui para que a gente diminua aí essas ligações e fazer também a lição de casa, registrá-la no PROCON, pode funcionar também. Porque o PROCON também fica em cima desses números. Então, muito obrigada. Eu agradeço a presença do Luiz Galvão, que é CEO da Open Cyber Security. Lucas, boa noite. Boa noite, agradeço. Com vocês.